Olá, gente. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Gregório e hoje nós vamos abordar o tópico de funções polinomiais, ok? Para isso a gente vai dar alguns conceitos, enunciar os conceitos e resolver algumas questões, tá certo? Então vamos lá. Definição 1. Chama-se expressão algébrica ou polinomial na variável complexa x a toda expressão que assume essa forma que vocês estão vendo aqui, certo? Onde os ANs são números complexos denominados coeficientes, só que para o nosso estudo a gente vai utilizar apenas números reais. N é um número inteiro positivo não nulo. O maior expoente de x vai ser do coeficiente não nulo, é o grau dessa expressão, tá certo? Ok. Então vamos para alguns exemplos aqui, vamos ver alguns exemplos. Então, são expressões polinomiais. A primeira, 3x mais 2, é uma expressão polinomial de grau 1, com o A1 sendo 3, o A0 sendo 2. E a segunda expressão, menos 2x ao quadrado, mais 5x menos 15, que é uma expressão polinomial de grau 2, onde os seus coeficientes são menos 2, 5 e menos 15. Ok? Não são expressões polinomiais. X elevado a meio menos 7, porque o expoente é não inteiro, tá certo? Como a gente pode ver aqui. E a segunda expressão também não é, porque eu tenho um expoente negativo. Então essas duas não são expressões polinomiais. Agora a gente vai evoluir para a definição 2, tá certo? Uma função polinomial é uma função f de um intervalo i contido nos reais, que a cada número x do intervalo i da reta associa o número f de x da expressão polinomial em destaque aqui, que a gente pode ver, tá certo? Onde, de novo, os ANs são números reais dados com AN diferente de zero e N um número inteiro positivo. Então a gente tem a definição aqui de uma função polinomial. Ok? Agora vamos para o problema 1. Ok? Desejas construir uma caixa no formato de um paralelepípedo reto, esse sólido que vocês estão vendo aqui, tá? Com as dimensões x, x mais 1, x mais 3, em que x é medida em metros, como mostra a nossa figura. Letra A. Encontre o volume da caixa em função de x. Então a gente vai determinar o volume desse sólido em função de x. E letra B. Determinar o volume quando x assumir o valor de 5 metros. Ok? Então, pessoal, vamos lembrar como é o volume de um paralelepípedo, né? Então, o volume de um paralelepípedo é igual ao produto das três dimensões, tá certo? Então, da largura, do comprimento e da altura. Então, o nosso volume V de x, né, vai ser o produto daquelas três dimensões que a gente viu na figura. X, que multiplica x mais 1, e que multiplica x mais 3. Ok? Então, vamos logo multiplicar aqui os nossos dois primeiros termos. A gente vai chegar à expressão, não é? X ao quadrado mais x. Vou colocar aqui entre parênteses, multiplicando x mais 3. Tá certo? E agora de novo, né? Então a gente vai de novo usar a distributiva, sendo, né, primeiro a multiplicação de x ao quadrado pelos dois termos e depois de x subsequentemente, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer essa multiplicação. Então v de x, né? V de x é igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x ao quadrado mais 3x, tá certo? Somando-se os termos semelhantes, a gente vai chegar à expressão do volume V de x igual a x ao cubo
mais 4x ao quadrado mais 3x, ok? Então, volume V em função de x é igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x. Então, está respondido aí a letra A. Então, na letra B, ele quer que a gente calcule o valor do volume quando x for igual a 5 metros. Então, a gente vai fazer aqui o cálculo, né, do valor numérico da nossa função polinomial, tá? Então, aqui V de 5, né, é igual, substituindo o x por 5, então a gente vai ter 5 ao cubo, ok? Mais 4, que multiplica 5 ao quadrado, mais 3 vezes o 5, ok? Então, V de 5, né, o volume quando o x for 5 metros, 125, mais 100, mais 15, ou seja, o volume quando x for 5 metros vai ser igual a 240 metros cúbicos. Ok, pessoal? Agora vamos para o exemplo, para o problema 2, tá bom? Então, o terreno do seu expedito tem dimensões em metros do retângulo abaixo. Esse retângulo que a gente está vendo aqui, então as dimensões são essas. Encontre a área do terreno em função de x, então quero a área desse terreno em função de x. E letra B, determinar as dimensões do terreno, sabendo que sua área é de 406 metros quadrados. Tá certo? Então, a gente vai resolver esse problema. Então, como a gente pode ver, né, a área em função de x. Então, lembrando que uma área de uma figura retangular é o produto de lados consecutivos. Então, né, então vai ser x que multiplica 2x mais 1. Ok? Então, de novo, né, procedendo com a distributiva, a gente vai chegar com a relação 2x ao quadrado mais x. Então, está aí uma função polinomial de grau 2, tá bom? Então, está aí a área em função de x. A letra B agora está pedindo as dimensões da figura quando a área for de 406 metros quadrados. Então, né, ele quer dizer isso. A área igual a 406. Isso quer dizer, né, equivalente a 2x ao quadrado mais x igual a 406, tá certo? Então, a gente vai encontrar a equação do segundo grau, 2x ao quadrado mais x menos 406 igual a zero. Achar as dimensões dessa área, desse retângulo, né, dessa região retangular, quando a área for 406 metros quadrados, é determinar as raízes da equação 2x ao quadrado mais x menos 406 igual a zero. Então, vamos em busca aí dessas raízes. Então, utilizando aqui a forma do delta, né, também conhecido como discriminante, a gente tem aqui igual a 1 ao quadrado, ok? Menos 4, que multiplica 2, que multiplica menos 406. Certo? Então, a gente vai chegar no valor do nosso delta igual a 3.249. Agora vamos para a fórmula das raízes, tá certo? Então, a fórmula das raízes, menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Então, a gente pode calcular isso da seguinte maneira, né? Então, x é igual a menos 1, tá? Menos 1 mais ou menos a raiz de 3.249 sobre 2 vezes o a, que é 2. Tá? Então, a gente vai chegar a um valor, x é igual a
menos 1, tá certo? Mais ou menos, calculando a raiz de 3.249, a gente vai achar o 57 sobre 4. Tá bom? Então agora a gente vai calcular a raiz 1 e a raiz 2. Então calculando logo o valor negativo, então vai ser menos 1 menos 57 sobre 4, que vai ser menos 58 sobre 4. E simplificando essa fração, a gente vai achar a fração irredutível menos 29 sobre 2. Como esse valor é negativo, ele não satisfaz a solução do nosso problema. Então vamos calcular agora a raiz x2. Então calculando, né? Usando agora o valor positivo, então vai ser menos 1 mais 57 sobre 4, que é 56 sobre 4, que dá um número 14. Então a gente achou as dimensões do terreno. Sendo assim, as dimensões do terreno serão 14, né, e 29 metros, tá certo? Agora a gente vai falar de duas funções polinomiais importantes, tá certo? Então a definição 3 vai tratar da primeira. Ela diz o seguinte: uma função afim é uma função polinomial f de x igual a x mais b de grau 1. O número a é denominado coeficiente angular ou taxa de variação, e b é chamado de coeficiente linear ou intercepto da função. Então a gente tem dois exemplos aqui, eu trouxe dois exemplos para vocês. Então, a função f de x igual a 3x mais 2 é uma função afim crescente, pois o a é igual a 3 maior do que 0. A função g de x igual a menos 2x mais 1 também é uma função afim, só que decrescente, pois o a é negativo, tá certo? No caso, o a vale menos 2, tá certo? Então a gente vai agora falar do gráfico da função afim, tá bom? O gráfico da função afim é uma reta e por meio dela é possível estudar o comportamento da função afim. Então a gente vai provar que o gráfico da função afim é uma reta. Então seja uma função afim, né, f de x igual a x mais b, e três pontos a, b e c pertencentes à função afim f. Ou seja, né, eu tenho o ponto A, x1, y1, o ponto B, x2, y2 e o ponto C, x3, y3. Eu quero provar que esses três pontos estão alinhados, eles pertencentes à função afim. Então, isso quer dizer que o ângulo alfa deve ser igual ao ângulo beta. Tá bom? Então a gente vai provar que os triângulos ABM e BCP são semelhantes. Para isso, basta mostrar, né, a semelhança desses triângulos. Ok. Então, como dito, né, a pertencente a F significa que y1 é igual a x1 mais b. Assim como o ponto B, que é x2, y2, o y2 dele vai valer a x2 mais b. E o ponto C vai ter o y3 igual a x3 mais b. Tá bom? Então, quem são esses valores, né, de referência? Vamos olhar aqui no gráfico. Ó. Então, a gente tem o triângulo ABM, em que os lados são x2 menos x1, y2 menos y1. E o triângulo BCP, os lados são x3 menos x2, y3 menos y2. Então a gente vai calcular essas diferenças. Então, fazendo a subtração, né, y2 menos y1, a gente vai achar ax2 mais b menos o ax1 mais b, né? Eliminando os parênteses e cortando os valores de b, a gente chega à expressão ax2 menos ax1. Colocando A em evidência, a gente chega à relação y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Quem é essa razão, né? É BM sobre AM, tá? Agora a gente vai fazer y3 menos y2. Aí a gente vai
ter, não é? ax3 mais b menos ax2 mais b. Da mesma forma, eliminando os parênteses, a gente corta, cancela o b, né? Botando o a em evidência, a gente chega à expressão y3 menos y2 dividido por x3 menos x2, que é igual a CP sobre BP. Então, a gente tem aí a igualdade. Tá? BM sobre AM é igual a CP sobre BP. Isso quer dizer que os triângulos, né? Os triângulos AMB e BPC são semelhantes, tá certo? Ou seja, né? A gente tem o ângulo alfa igual ao ângulo beta. Então, os três pontos estão, né, alinhados, ou seja, o gráfico da função afim é de fato uma reta. Tá certo, gente? Então, eu trouxe aqui, né, dois exemplos. Então, vamos pegar o primeiro exemplo de uma função afim crescente. Então, que é a função? É a função f de x igual a 3x mais 2. O a vale 3, positivo, e o b vale 2, tá certo? Então, aqui a gente pode ver o gráfico, tá? Essa reta, uma reta crescente, a inclinação da reta crescente. A gente tem aqui valores importantes que a gente dá destaque. Aqui, no y2, a gente tem um ponto C, que é o intercepto, tá certo? E a gente tem o zero dessa função aqui no ponto B, que é menos 2 terços e 0. Tá bom? Menos 2 terços e 0. E aqui alguns valores intermediários que a gente fez aqui a contagem, tá? O cálculo. Tá certo? Já no nosso segundo exemplo, a gente tem uma função decrescente. A gente pode ver aqui a inclinação da reta. Tá certo? Aqui eu tenho o zero da função, né, no ponto H, 5, 0. E eu tenho aqui o intercepto no ponto B, né? A função é decrescente, a função g de x menos 2x mais 10, o valor de A é menos 2 e o valor de B é 10, tá bom? Ok, dito dessa maneira, a gente pode ir agora para a nossa função, nossa segunda função polinomial importante, bem estudada, que a gente vai conceituar na nossa definição 5, tá bem? Então ela fala o seguinte: uma função quadrática é uma função polinomial na forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c de grau 2 com a, b e c números reais denominados parâmetros, o a diferente de zero. Então eu trouxe dois exemplos para a gente examinar aqui a nossa função. A função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 é uma função quadrática em que o a vale 1, o b menos 4 e o c vale 3. Nosso segundo exemplo, uma função g de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3 é uma função quadrática em que o a vale menos 1, o b vale 2 e o c vale 3. Tá certo, gente? Agora vamos fazer o seguinte, vamos para a definição 6, que vai falar do parâmetro a dessa nossa função. Então, ele fala o seguinte: o gráfico da função polinomial f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c é uma curva denominada parábola, certo? Essa curva que vocês estão vendo aqui nesses dois exemplos, cuja concavidade é determinada pelo sinal do parâmetro a. Então, aqui, ó, eu tenho concavidade voltada para baixo, significa que o a é negativo. Essa reta que passa aqui e contém esse ponto, que é denominado vértice, é o eixo de simetria, tá bem? Então, aqui a gente tem o segundo exemplo, né? Uma concavidade voltada para cima, isso significa que o a é positivo. Então, aqui, de novo, o eixo de simetria, que é a reta que contém o vértice da parábola, tá bom? Já o parâmetro b é o parâmetro que indica se a parábola intercepta o eixo y no ramo crescente ou decrescente da parábola. Então, aqui no nosso primeiro caso, b é positivo. Então, ó, ela intercepta o eixo y no ramo crescente. Tá? Ok. No segundo caso, eu tenho o b negativo. Então, o ramo decrescente intercepta o valor de y.
E caso b seja igual a zero, a parábola intersecta o eixo y justamente no vértice. Ok? Agora, para a gente falar do parâmetro C, o parâmetro C indica onde a parábola intersecta o eixo y. Tá certo? É um intersecto y. Então está aqui, ó, nossa parábola com cavidade voltada para cima, que o valor de C é no ramo decrescente nesse caso aqui, né? Então está aqui o valor de C com intersecto y. E aqui a nossa parábola com cavidade voltada para baixo, e o C, de novo, né? O intercepto. Nesse caso aqui, a nossa parábola tem o ramo crescente, tá certo? Então vamos examinar dois casos. Tá? Então nesse nosso primeiro, a função f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, ou seja, com cavidade voltada para cima, porque o a nesse caso da gente vale 1, é positivo. Então está aqui o eixo de simetria, tá certo? Dividindo ela em dois ramos. Como o valor de b é negativo, ela vai intersectar o eixo y no seu ramo decrescente, tá certo? E aqui é o valor de c, né? Ok. A gente dá destaque também a esses dois valores aqui, ó, que são os zeros da nossa função, tá bom? O ponto C de coordenada 1, 0 e o ponto G de coordenada 3 e 0, tá certo? O vértice da parábola, como eu disse para vocês, divide ela em dois ramos, tá? Simétricos. Ok, pessoal? No nosso segundo exemplo, nós temos o caso com cavidade voltada para baixo, certo? Então aqui a gente tem o valor de C, né? Essa função g de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3, onde o a vale menos 1, o b vale 2 e o c vale 3. Dessa vez o ramo é o ramo crescente, que intersecta o eixo y no ponto C de coordenada, né? O ponto C aqui da gente, que é o valor de 3, tá certo? 0,3. Aqui eu tenho um eixo de simetria, o vértice da parábola no ponto 1, 4 e os seus zeros, tá? No ponto A, menos 1, 0 e no ponto H, 3 e 0. Tá certo, gente? Então essa foi uma aula sobre funções polinomiais. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e a gente se encontra então na nossa próxima explanação, tá bom? Um abraço e até mais.